Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher que está casada há 2 anos. Meu marido e eu nos conhecemos através de colegas de trabalho e após 2 anos de namoro, nos casamos. Ainda não temos filhos. Ambos trabalhamos e por enquanto estamos procurando uma casa. Atualmente vivemos de aluguel, então adiamos os planos de ter filhos. Meu marido e eu estamos no início dos 30 anos e embora tenhamos começado a namorar com a intenção de nos casar desde o início, levamos 2 anos para chegar ao casamento. Não esperávamos que o namoro durasse tanto, já que desde o primeiro ano pensei que ele era o homem com quem eu queria me casar. Mas houve uma razão pela qual tivemos que esperar mais 1 ano para nos casar. Meu marido tem uma irmã 2 anos mais velha, que para mim é minha cunhada. Quando começamos a falar sério sobre casamento, meus sogros nos disseram que, embora não pudessem comprar uma casa para nós, nos ajudariam com $100.000 para comprar uma. Hoje em dia, os preços das casas são tão altos que o costume de que o homem deve comprar a casa e a mulher fornecer o enxoval ficou no passado. Meus pais também nos apoiaram com a mesma quantia de dinheiro, então decidimos dividir os custos do casamento igualmente. Com a ajuda de ambas as famílias, realmente não estávamos muito preocupados e além disso, meu marido e eu já tínhamos economias consideráveis. Então começamos a preparar o casamento. Mas no meio desses preparativos, minha cunhada, que estava solteira e não namorava ninguém, de repente anunciou que ia se casar. Não importava que meu marido e eu estivéssemos preparando o nosso casamento, e ela insistia que precisava se casar primeiro. Resulta que havia uma razão para a pressa dela: ela estava grávida. E para piorar, a pessoa com quem ia se casar era 7 anos mais jovem que ela, até mesmo mais jovem que meu marido e eu. Ele tinha acabado de se formar na universidade e estava procurando emprego. Não sou uma pessoa de mente fechada que pensa que casais com diferença de idade estão errados, mas não entendia como podiam decidir se casar. Mal se tinham visto algumas vezes. Eles se conheceram em um bar e depois de alguns encontros acabaram nessa situação. Como já havia um bebê a caminho, não havia muito o que fazer. Para o bem ou para o mal, eles se davam bem, então decidiram se casar. Pensei que não era da minha conta se tinham um bebê e viviam juntos, mas eu estava errada. Meus sogros achavam que não podiam fazer todos os convidados comparecerem a 2 casamentos em um só ano e que seria demais. Eles acreditavam que não era o momento certo para ter 2 casamentos tão próximos. Além disso, minha cunhada insistia em se casar rapidamente antes que sua gravidez fosse mais evidente, então em casa não podiam ignorar seus desejos. Mas o verdadeiro problema era outro. Minha cunhada, que tinha um trabalho medíocre ganhando apenas $2.000 por mês, e seu jovem noivo, que tinha acabado de se formar e estava procurando emprego, não tinham nada preparado para o casamento. No final, o dinheiro que meus sogros tinham prometido para nós foi dado à minha cunhada. Do ponto de vista dos meus sogros, eles estavam apoiando igualmente seus filhos, mas para meus pais e para mim foi uma decisão chocante e inacreditável. Além do dinheiro, já tínhamos uma data de casamento marcada e tivemos que adiá-la 1 ano para acomodar o casamento da minha cunhada. Foi um golpe tão forte que pensei em cancelar nosso casamento e não ficar de braços cruzados. Durante 2 semanas, todos os dias sem falhar, meu marido vinha diretamente para minha casa após o trabalho para nos implorar, literalmente de joelhos. Mesmo se o expulsássemos, ele continuava na porta de nossa casa pedindo perdão até o último trem, independentemente se chovia ou nevava. No final, sua sinceridade comoveu até mesmo meus pais, que estavam muito zangados, e graças a isso finalmente conseguimos nos casar. Então, nosso casamento foi adiado 1 ano devido à minha cunhada, por isso não tenho nenhuma razão para gostar dela. Se ao menos ela fosse uma boa pessoa, poderia ter tentado me dar bem com ela. Mas quanto mais a conhecia, mais percebia que não era só por ser minha cunhada, simplesmente não conseguia gostar dela. Alguns meses antes do nosso casamento, nasceu o bebê da minha cunhada. Não tenho nenhuma razão para não gostar do meu sobrinho só porque não gosto da minha cunhada. O nascimento de um bebê é algo que deve ser celebrado. Além disso, eles fariam parte da família, então não fazia sentido mostrar ressentimento.
Fui felicitá-los com presentes como toalhas umedecidas e fraldas, coisas básicas para o bebê. Não esperava ser recebida com elogios, mas a reação da minha cunhada foi realmente desconcertante. Ela disse que meu presente era insignificante para seu único filho. Segundo ela, fraldas e toalhas umedecidas eram presentes comuns que seus amigos trariam de qualquer maneira. Ela me repreendeu por não ser mais engenhosa e por não ter trazido dinheiro, dizendo que não tinha espaço em casa para coisas desnecessárias. Embora não estivesse muito contente com a situação, fui com a intenção de me dar bem com eles. No entanto, sua atitude me fez sentir que tinha desperdiçado meu tempo valioso apenas para ouvir críticas. Apesar de nosso casamento ter sido adiado 1 ano por culpa dela, decidi me casar com seu irmão de qualquer maneira. Mas ela já estava começando a se comportar como uma cunhada dominadora, embora nem fossemos oficialmente cunhadas ainda. Então, naquele momento, tomei uma decisão. Depois de me casar, faria todo o possível para manter a interação com minha cunhada ao mínimo e evitar qualquer vínculo com ela. Tentei ignorá-la ao máximo, mas não demorou muito para que ela me contactasse novamente. Foi realmente incrível. De repente, ela me pediu para verificar algo que ela tinha me enviado. Acontece que ela me enviou uma lista por mensagem de texto. Era uma lista de presentes para o primeiro aniversário de seu bebê. Ela me disse que, como parecia não ter bom gosto, eu poderia escolher um dos presentes da lista. A lista de presentes era surpreendente. Pedia $3.000 em dinheiro, um carrinho de bebê importado, um anel e uma pulseira de ouro. Não havia nada barato. Todos os presentes eram de alto valor. Curiosa sobre o carrinho de bebê importado, procurei na internet e descobri que custava mais de $2.000. Naquele momento, liguei para meu marido, incrédula. Ele também estava surpreso. Acontece que minha cunhada tinha enviado uma lista de presentes separada para ele. Como ainda não éramos casados, ela não nos considerava uma unidade e pedia presentes separados. Embora meu marido também estivesse surpreso, sugeriu que talvez devêssemos nos unir e comprar o carrinho de bebê. O pedido da minha cunhada era ridículo, mas o que mais me incomodava era que meu marido não estava na mesma sintonia que eu. Embora ele reconhecesse o quão absurdas eram as exigências de sua irmã, continuava pensando em atender aos pedidos dela. Perguntei se ele estava em seu juízo perfeito. Ele disse que, embora fosse um presente caro, o carrinho de bebê seria útil porque poderíamos usá-lo quando tivéssemos nosso próprio filho. Perguntei se ele estava falando sério. Não entendia como um carrinho de bebê podia custar tanto, e herdá-lo era apenas uma esperança. Além disso, disse a ele que minha cunhada poderia vendê-lo como usado e ficar com o dinheiro, já que, segundo a internet, havia pessoas dispostas a pagar extra por esses carrinhos tão exclusivos. Era óbvio que ela queria apenas nos extorquir dinheiro. Como disse antes, embora meus sogros tivessem dado $100.000 à minha cunhada e ao marido dela, eles não tinham economias e mal tinham dinheiro para viver. Devido à falta de financiamento, encontraram uma velha vila em um lugar remoto sem acesso ao metrô como casa de recém-casados. Considerando a localização da casa deles, perguntei por que precisariam de um carrinho de bebê de $2.000 se nem podiam usar o metrô adequadamente. Disse ao meu marido que se comprássemos isso, em breve nos pediriam que comprássemos um carro para poder chegar, por exemplo, ao metrô. Sugeri que seria melhor receber uma reclamação deles agora do que trabalhar como loucos para continuar dando presentes à irmã dele. Meu marido disse que entendia, mas naquele momento, antes de nos casarmos, não podia ter certeza se ele me ouviria ou não. A festa de aniversário não foi nada luxuosa, prepararam apenas um pouco de comida na casa da minha sogra e pediram alguns alimentos por delivery. Convidaram apenas alguns familiares, principalmente aqueles conhecidos por serem generosos. Quando minha cunhada me perguntou o que eu tinha preparado, respondi que ninguém traz esses presentes para um primeiro aniversário. Ao ver que não tinham preparado um bolo, disse que eu compraria e fui a uma padaria próxima para trazer um. Durante toda a festa, minha cunhada nem sequer olhou para mim. Já estava farta dela, mas o cúmulo da falta de consideração dela chegou no dia do nosso casamento. Nosso casamento transcorreu normalmente e durante o almoço, fui cumprimentar cada convidado. Como não conhecia os convidados do meu marido, apenas os seguia. Não contei quantos convidados vieram para celebrar nosso casamento.
Depois do casamento, ao calcular os custos do banquete, notei que havia mais convidados do meu lado do que eu esperava. Depois de terminar de pagar, fomos para casa e começamos a organizar os envelopes de dinheiro. Estávamos muito cansados, mas não queríamos deixar tanto dinheiro em casa. Decidimos que meu marido e eu ficaríamos com o dinheiro dos nossos amigos e colegas de trabalho, e o resto devolveríamos aos nossos pais. Ao revisar o livro de convidados, vi algo estranho. O nome da minha cunhada estava na lista do meu lado, mas ela notou que trouxe 40 pessoas e deixou apenas $50. Não entendia por que ela anotou 40 pessoas e deixou apenas aquela quantia de dinheiro. Liguei para meu irmão para esclarecer a situação. Meu irmão e meu primo foram os encarregados de receber os envelopes de dinheiro. Quando perguntei ao meu irmão, ele me disse que realmente vieram 40 pessoas. Ele explicou que minha cunhada insistiu e que, para evitar problemas pouco antes do meu casamento, tiveram que aceitar. Liguei para meu marido para descobrir o que estava acontecendo e falar com sua irmã. Minha cunhada respondeu com muita segurança e perguntou se havia algum problema. Disse que, embora não se desse bem com o irmão, queria celebrar nosso casamento e compareceu como alguém que me conhecia, não como a irmã do meu marido. Quando perguntamos por que havia anotado 40 pessoas, explicou que trouxe todos os conhecidos possíveis, desde seus próprios amigos até amigos do marido e parentes distantes. Mais tarde, descobri a verdadeira razão por trás da ação da minha cunhada. Ela havia dito a todas essas pessoas que eu tinha tão poucos relacionamentos que até contrataria pessoas para assistir ao meu casamento e que ela, para me ajudar, as havia convidado para que pelo menos viessem comer. Tudo isso era uma mentira incrível para se aproveitar da situação. A razão era óbvia: como não comprei o presente que ela queria para o primeiro aniversário, queria me causar um dano econômico. Sua mesquinhez e rancor me deixaram atônita. Até mesmo meu marido não sabia como reagir à absurda vingança de sua irmã. Ele disse que compensaria a perda com seu próprio dinheiro, mas já estávamos casados, então, no final, o dinheiro sairia do mesmo bolso. Embora meu marido quisesse compensar a perda com seu próprio dinheiro, isso não melhorou meu ânimo. Decidi deixar pra lá, mas disse a ele que a partir de agora, trataria sua irmã como uma estranha. Meu marido, em seu juízo perfeito, não podia apoiar sua irmã nesta situação. Por um tempo, sem ter que lidar com minha cunhada, meu marido e eu vivemos em paz. Não havia brigas porque eliminamos a fonte dos problemas. Nosso casamento começou sem mais apoio, e embora tivéssemos economias, eu pensava que eram significativas, mas na verdade não eram suficientes para tudo. Vivíamos em um pequeno apartamento com apenas um quarto, então não podíamos pensar em ter filhos no momento. Planejávamos ter filhos mais tarde, quando nossa situação econômica estivesse mais estável. Viver em um espaço pequeno também tinha seus encantos e vantagens, então não nos importávamos muito. Como ambos trabalhávamos, ao chegar em casa estávamos cansados, mas por ser pequeno não havia muitas tarefas domésticas. Além disso, a área tinha boa infraestrutura, o que nos permitiu criar muitas lembranças bonitas. No entanto, queríamos nos mudar para uma casa maior o mais rápido possível, para poder começar a planejar ter filhos e criar um ambiente mais estável. Então economizamos muito. Durante 2 anos e alguns meses, embora fossemos recém-casados, evitamos gastar dinheiro em encontros luxuosos, renunciamos a comidas que queríamos e sacrificamos coisas que desejávamos. Apertamos o cinto e economizamos cada centavo. Recentemente recebemos uma notícia desanimadora: minha cunhada estava se mudando. Embora seja algo bom e eu devesse ter parabenizado ela, a situação me incomodava. Minha cunhada, quando seu filho nasceu, deixou o trabalho, e seu marido, que não conseguiu um emprego, estava ajudando no negócio da família sem renda fixa, apenas pegando dinheiro da família quando precisava. Então, eu me perguntava como era possível que eles se mudassem. Pensei que talvez tivessem ganhado na loteria. No nosso caso, embora não saíssemos de férias nem comêssemos em restaurantes, preferindo macarrão instantâneo para economizar dinheiro, e até tivéssemos adiado nossos planos de ter filhos, ainda não tínhamos recursos suficientes para nos mudar para uma casa maior. E agora alguém que ganhava menos do que nós já tinha um filho e estava se mudando para uma nova casa. Não é que me considere uma pessoa extremamente boa, mas também não sou má.
No entanto, ver minha cunhada conseguir uma nova casa enquanto eu ainda estava lutando me fazia sentir uma grande inveja e frustração. Senti uma pontada de inveja, como quando alguém próximo consegue algo que você sempre quis. Tentei viver de uma maneira que não me tornasse alguém como minha cunhada, mas senti que não estava conseguindo e isso me deixou deprimida. Minha cunhada, depois de se mudar, começou a ostentar sua nova casa nas redes sociais. Publicava fotos e agradecia a sua mãe, dizendo coisas como "Obrigado, mamãe, seremos muito felizes em nossa nova casa." Eu não conseguia evitar ver isso. Parecia que a razão pela qual eles se mudaram era porque meus sogros compraram a casa para minha cunhada. Naquele dia, quando meu marido chegou em casa do trabalho, mostrei-lhe o telefone e perguntei o que significava. Ele, indiferente, respondeu que claramente sua irmã estava se mudando. Perguntei novamente, mais irritada, o que significava, apontando que ela já tinha recebido $100.000 quando se casou e perguntando se não tinha recebido ainda mais dinheiro. Quando nos casamos, meus sogros nos disseram que não tinham dinheiro para nos ajudar porque pouco tempo antes tinham dado $100.000 para minha cunhada, então me perguntava de onde tinham saído dinheiro para comprar uma casa para ela. Então ele ficou bravo e me disse que sua irmã precisava se mudar para um lugar mais seguro, especialmente porque seu filho estava crescendo, e que deveria morar em um lugar com melhor acesso ao transporte público, já que não tinha um carro. Disse que não sabia como seus pais tinham conseguido o dinheiro, mas que no nosso caso, conseguimos nos casar sem ajuda, enquanto sua irmã não tinha meios para fazê-lo sem ajuda e muito menos para comprar uma casa, então seus pais fizeram o que puderam para ajudá-la. Ele me acusou de ser gananciosa e de estar sempre contra sua irmã, dizendo que ele também estava cansado disso. Insisti, perguntando de onde vinha o dinheiro que sua irmã usou para a casa. Disse-lhe que já tinham dado dinheiro suficiente para sua irmã e que, embora não quisesse parecer ingrata, era justo que nos ajudassem também. Meu marido respondeu com incredulidade. Disse que sua irmã tinha que carregar o bebê e caminhar longas distâncias em um lugar remoto, enquanto nós estávamos em uma situação muito melhor e podíamos ceder mais uma vez. Argumentou que ambos tínhamos bons empregos e não nos faltava nada, e sugeriu que, em vez de invejar o que sua irmã tinha, que tal pedir aos meus pais se precisávamos de algo. Vê-lo defender sua irmã tão apaixonadamente, sugerindo até que eu pedisse dinheiro aos meus pais, me fez considerar a possibilidade de divórcio. Perguntei-lhe se realmente achava que era certo me dizer para pedir dinheiro aos meus pais, quando inicialmente ambos havíamos concordado em como administrar as finanças. Ele replicou que meus pais também não tinham contribuído tanto quanto prometido. Respondi que aquele dinheiro não era simplesmente uma promessa, mas parte de um acordo para cobrir os custos do casamento em partes iguais, e que se seus pais não nos deram o dinheiro porque o deram à sua irmã, então meus pais também não o fizeram. Meu marido, com os olhos brilhando, me perguntou se meus pais poderiam igualar o dinheiro se ele conseguisse obtê-lo de seus pais. Disse que se esse era o caso, por que não tinha mencionado isso antes? Então sugeriu que pegássemos o dinheiro que tínhamos economizado para comprar nossa própria casa, adicionássemos a quantia que receberíamos dos meus pais se fosse necessário, pegássemos um empréstimo para comprar uma casa para sua irmã. Embora conseguir o dinheiro que nos correspondia e receber o mesmo apoio dos meus pais fosse o que eu queria, não podia acreditar que ele sugerisse usar nossas economias e até pedir um empréstimo para beneficiar sua irmã. Isso demonstrava que, no fundo, ele pensava apenas na sua família, mesmo que isso significasse sacrificar nosso futuro. Perguntei quanto dinheiro ele tinha economizado, já que ambos contribuíamos para as despesas da casa, mas geríamos nossas finanças separadamente. Descobri que ele tinha economizado muito menos do que eu esperava, apenas metade do que eu pensava. Descobri que, sem que eu soubesse, ele estava enviando dinheiro para sua irmã para suas despesas de vida. Quando o confrontei, ele ficou muito nervoso e disse que fazia isso porque não tínhamos filhos e queria ajudar seu sobrinho, que também era seu afilhado. Custava-me entender como ele poderia ter dado $1.000 por mês ao seu sobrinho de 3 anos sem me consultar. Apesar de ter dito que não tinha contato com sua irmã, meu marido estava agindo como sustento da família e enviando dinheiro regularmente para ela. E ainda, ele me culpava.
Dizia que o ambiente familiar tinha se tornado desconfortável porque eu decidi cortar relações com sua irmã, e que ele, sentindo-se preso no meio, recorria ao dinheiro para manter a paz. Depois de ouvir isso, disse-lhe imediatamente que queria o divórcio. Expliquei que nunca percebi que estava no meio de sua família, pensando que ele estava apenas tentando proteger nosso dinheiro de sua irmã. Disse-lhe que se as coisas estavam assim, nos divorciaríamos e ele poderia passar o resto de sua vida cuidando de sua irmã. Disse-lhe que uma vez que nos divorciássemos, sua mãe poderia comprar a casa para sua irmã, ele poderia ganhar dinheiro para sustentá-la e ser um bom tio para seu sobrinho. Embora inicialmente eu tenha sugerido um divórcio amigável, contratei um advogado e procedi com uma ação de divórcio. Não havia muito o que discutir, então o processo de divórcio terminou rapidamente. Como tínhamos gerido nossas finanças separadamente, a divisão dos bens não foi complicada. Além disso, foi reconhecido que a causa do divórcio foi por parte do meu marido, então recebi uma indenização, embora não fosse muita. Afinal, embora possa parecer que estou sendo muito negativa olhando para trás, percebo que a razão pela qual meu ex-marido me suplicou para não cancelar nosso casamento quando sua irmã se casou primeiro provavelmente não foi por verdadeiro amor por mim. Pensei que quando minha família aceitou igualar a quantia que os pais dele haviam prometido, ele já havia calculado que poderiam usar o dinheiro dos seus pais para sua irmã e o dos meus pais para nós, conseguindo assim que ambos os irmãos se estabelecessem. Como disse, tudo isso já é passado, e pensar negativamente só me fará sentir pior. Agora, tento não ficar presa no passado e ver as coisas da maneira mais positiva possível. Estou grata por ter saído dessa situação. É um alívio ter escapado daquela família que estava me esgotando. Agradeço a todos que me enviaram suas palavras de apoio. Graças à sua preocupação e encorajamento, estou vivendo bem. E continuarei me esforçando para não me arrepender da minha decisão e viver minha vida ao máximo. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.